Olha, a educação física que a gente conhece hoje nas escolas, ela é resultado de uma jornada, viu? E que jornada! Antes de pensar em jogos cooperativos, em foco no aluno, o negócio era bem diferente. Era um mundo de disciplina, de repetição, quase militar. Então, bora mergulhar nessa evolução que mudou tudo dentro das quadras e entender por que essa história é tão, mas tão importante. Pois é, pode parecer meio doido pensar nisso hoje, mas por muito tempo o aluno não era a estrela do show, não. O foco era outro. Os objetivos, sabe? Eles vinham de fora para dentro. Eram moldados pelo que a sociedade precisava na época. Criar corpos fortes para trabalhar na indústria, formar soldados bem disciplinados para o exército, ou até descobrir atletas para representar o país lá fora. Então, essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente fez essa virada de chave? Porque, olha, a história das abordagens pedagógicas é uma verdadeira revolução. A gente saiu de um modelo em que o aluno só executava, só repetia, para um em que ele pensa, ele cria, ele se desenvolve. E sacar essa transição é simplesmente essencial, principalmente para quem está aí na pegada dos concursos. Beleza? Então, para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. Bora entender aqueles modelos que foram a base de tudo, a fundação da educação física na escola. Uma época em que a figura central, a grande estrela do show, era uma só, o professor e o conteúdo que ele tinha na ponta da língua. A abordagem tradicional é tipo o ponto de partida, o marco zero. Aqui, a hierarquia era claríssima, sem espaço para discussão. O professor, ele sabia tudo, e a missão do aluno era simplesmente absorver. De forma passiva, claro. Não tinha essa de criatividade, de pensar por conta própria. Era só receber informação e repetir. O corpo até aprendia o movimento, mas a mente só obedecia. E a lógica por trás disso é bem simples, olha só. Tudo, absolutamente tudo, girava em torno do professor. O objetivo era transmitir um gesto esportivo, um fundamento, através da repetição, mas repetição à exaustão mesmo. Todo mundo fazia o mesmo movimento, do mesmo jeitinho, numa disciplina que parecia até militar. O sucesso aqui não era saber jogar, não. Era conseguir copiar com perfeição o modelo que o professor mostrava. Esse exemplo do vôlei, nossa, ele resume tudo perfeitamente. Tenta imaginar a cena. Aquela fila indiana de alunos, um por um, tentando copiar o saque que o professor acabou de demonstrar. Esquece jogo, esquece pensar em tática, ali era só a repetição mecânica de um movimento, totalmente isolado do resto. O foco era 100% na forma, em como fazer e zero na função, no porquê fazer. Ok, aí a gente dá um passo à frente, uma evolução natural da tradicional e chega no tecnicismo. A base ainda é parecida, sabe? Mas o objetivo? O objetivo muda. O corpo agora é visto como uma máquina, e uma máquina precisa ser o quê? Otimizada, para ter o máximo de rendimento. A busca não é mais só pela disciplina, agora o foco é na performance, é em descobrir talentos para o esporte. E agora, atenção, porque essa diferenciação aqui é clássica. É aquele tipo de coisa que despenca em prova de concurso. Na tradicional, o foco é aprender o conteúdo por aprender. No tecnicismo, não. O foco é na técnica, mas com um objetivo claro, atingir a performance máxima. O professor deixa de ser aquele mestre e vira um técnico, um treinador mesmo, que está ali para otimizar aquela máquina e buscar a vitória. E aí, gente, lá pela década de 80, acontece uma virada de chave gigantesca. É como se um pêndulo que estava todo de um lado começasse a balançar para o outro. O foco sai do professor, sai do conteúdo e, pela primeira vez, ele se volta para a figura mais importante da escola, o aluno. É aqui que entra o construtivismo, que aqui no Brasil teve uma influência enorme do João Batista Freire. E isso, pessoal, foi uma revolução. Aquela ideia do aluno ser uma folha em branco foi para o lixo. Agora, o aluno é o protagonista, um sujeito ativo que já chega na aula com a sua história, com a sua cultura e que aprende fazendo, interagindo, experimentando, construindo o próprio conhecimento. Nessa abordagem, o jogo e a brincadeira viram protagonistas. Não é mais só para se divertir, não. É a principal ferramenta para aprender. O professor, por sua vez, muda de papel completamente. Ele não dá mais a resposta de bandeja. Ele cria problemas, lança desafios e ajuda a turma a encontrar as soluções. E o mais legal, o erro deixa de ser algo ruim, um fracasso, e passa a ser visto como parte do caminho, uma peça-chave para aprender de verdade. E voltando para o nosso vôlei, como seria numa aula construtivista? Bom, a aula não começa com o professor mostrando o saque perfeito. Começa com um desafio, um problema. E aí, galera, como é que a gente, trabalhando em equipe, consegue passar essa bola por cima da rede?
A partir daí, os alunos vão testar jeitos diferentes, criar estratégias, negociar as regras, o saque, o toque, a manchete, tudo isso é aprendido ali, no meio do jogo, fazendo sentido. Em paralelo a isso tudo, uma outra abordagem com foco no aluno também ganhava muita força, a desenvolvimentista, que tem o Goltani como grande nome. Aqui, a lente muda um pouco. A gente sai do processo de construir o saber e vai para uma base mais biológica, mais científica. A pergunta-chave aqui é outra. Em que fase do desenvolvimento motor essa criança está? O que ela já tem condição de aprender com sucesso agora? Essa abordagem se baseia numa ideia de hierarquia, quase uma pirâmide do movimento. A lógica é a seguinte: ninguém aprende a jogar basquete, que é um movimento super complexo, sem antes dominar os movimentos mais básicos, os fundamentais, como correr, saltar, arremessar. Entende? A aula, então, tem que ser toda planejada para seguir essa escadinha, essa progressão, sempre do mais simples para o mais complexo. E aqui temos outro ponto que vive confundindo a galera em prova, então vamos deixar bem claro. A diferença principal é essa. O construtivismo está preocupado com o processo mental, com a pergunta: como o aluno aprende? Já o desenvolvimentismo foca no produto motor, na pergunta: o que esse aluno já está biologicamente pronto para aprender? Um foca no processo cognitivo, o outro na maturação motora. Ufa, falamos bastante coisa, né? Então, agora é a hora de juntar todas essas peças e montar o nosso mapa da mina. É o momento de organizar as ideias, fixar o conteúdo e, claro, garantir aqueles pontos preciosos na hora da prova. Olha só para essa tabela. Ela é o resumo de tudo. Vamos lá, rapidinho. Tradicional, foco em disciplina, ferramenta e repetição. Tecnicista, busca a performance máxima através da eficiência. Construtivista, o objetivo é construir o conhecimento resolvendo problemas. E a desenvolvimentista, quer desenvolver a habilidade motora, mas sempre respeitando as fases de cada um. Sério, esse quadro aqui é ouro. Guarda ele com carinho. Beleza, mas alguém pode estar se perguntando, tá, mas por que eu preciso saber de tudo isso? Qual é o impacto real dessas teorias na vida profissional e principalmente nos estudos? Bora ver? Essa frase aqui mata a pau. É exatamente isso. Conhecer essas abordagens não é ficar preso na teoria, não. É muito mais. É entender a lógica por trás de cada jeito de dar aula, é ter na mão as ferramentas para planejar aulas que realmente funcionam e, claro, é o segredo para decifrar o que as bancas de concurso estão querendo com aquelas perguntas capciosas. No fim das contas é isso. Seja para matar a charada de uma questão de concurso ou para montar um plano de aula incrível, tudo começa aqui. Saber se o foco da aula é no processo ou no resultado, no professor ou no aluno, na técnica ou na resolução de problemas, isso muda completamente o jogo e define o tipo de profissional que se é. Depois de toda essa viagem que a gente fez, saindo da pura repetição e chegando no aluno que constrói o próprio saber, fica a pergunta: será que a história termina aqui? A evolução parou? E a resposta é um sonoro não. O que a gente viu hoje foi só o começo da história. Porque a partir desse ponto, a educação física começou a fazer uma pergunta ainda mais profunda. Não só como ensinar, mas para que ensinar. E é aí que a gente vai entrar na nossa próxima análise, mergulhando de cabeça nas abordagens críticas, como a crítico-superadora e a crítico-emancipatória. É quando a educação física vira uma ferramenta de transformação social. A jornada está só começando.